A questão prossegue. Considerando estas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros geométricos. Que negócio é esse? Isômeros geométricos? Você já viu a aula, vamos refrescar. O que são isômeros geométricos? Só para lembrar você e continuarmos, observa a estrutura desse composto. Este composto aqui é o but, claro. Este composto aqui também é o but. Agora, se o but tiver uma dupla, quais são as chances dele ter a dupla? A primeira chance é tê-la aqui, a segunda chance é tê-la aqui, matematicamente, na cadeia aberta, normal, sem ramificação, acabou-se a possibilidade de colocar a dupla. Agora, completa de H. Quando você completar de H, tu terás 2 para o primeiro, 1 para o segundo, e os demais terão esta quantidade. A mesma situação aqui, e nós então teremos que determinar que esse primeiro composto, que se chama but1-eno, e este composto, que é o but2-eno, são, agora vem a bomba, sabe quantos but1-eno existe no mundo? Um só. Sabe quantos but2-enos existem no mundo? Existem 2. Existem 2. Por quê? Porque quando houver uma estrutura na qual este panorama se apresenta, qual panorama? O panorama de uma dupla ligação entre carbonos, e nos carbonos da dupla houver ligantes diferentes, como CH3 e H, ligantes diferentes no primeiro carbono da dupla e ligantes diferentes no segundo carbono da dupla, nós teremos espacialmente 2 pessoas. Teremos 2 compostos. Por quê? Esta dupla ligação, ela pode ser estrategicamente colocada, levando em consideração algo muito particular, que é, devido à hibridização sp2 dos carbonos, ter um ângulo de 120 graus. 120 graus para o carbono da esquerda da dupla e da direita da dupla. E nestas posições de 120 graus, nós podemos admitir uma situação espacial. Por quê? Porque aqui eu estou te mostrando a dimensão x, estou te mostrando a dimensão y, são 2 dimensões. Mas, se eu te mostrar uma terceira dimensão, que seria a qual? A dimensão de um plano estratégico que passe por aí. Então, repetindo, eu tenho o eixo do x, eu tenho o eixo do y, e agora eu estou querendo que você imagine um plano perpendicular. Este plano perpendicular, que você não está enxergando e eu também não, você está imaginando nessa situação. Esta situação cria a terceira dimensão. Então, posso dizer que o but2-eno, ele tem espacialmente 2 possibilidades. Ele pode ter, em função do plano que passa pela dupla, ele pode ter os seus ligantes CH3 nesta situação e H nessa situação. Enquanto que do outro carbono, que é igual a ele pode ter o CH3 nesta posição e pode ter o H nesta posição. Ora, este composto é o but2-eno. Só que os agrupamentos iguais, os agrupamentos de maior massa, estão do mesmo lado. E do mesmo lado dá-se o apelido de cis. Este composto aí é o but2-eno cis, porque os ligantes iguais estão do mesmo lado da terceira dimensão que passa pela dupla. Na situação do coleguinha da direita, a posição do seu CH3 pode repetir o carbono, a situação do primeiro. O seu H pode repetir.
Agora, no segundo carbono da dupla, ele pode ter o seu CH3 não do mesmo lado do plano, mas pode tê-lo do lado oposto. E o seu H, contrariamente ao CH3, para cá. Então, este composto também vai se chamar but2eno. Tudo que este tem, aquele também, mas espacialmente posições diferentes. Este que tem os agrupamentos iguais em posição contrária, chamamos de isômero trans. Aliás, lá na aula do assunto, você deve estar lembrado que eu expliquei o motivo. Na antiga Roma, havia as conquistas lá da Gália. Então, havia a Roma, havia a Itália, que era depois dos Alpes, lá na atual Paris, por exemplo. A região de Paris era a Itália transalpina. E toda a região antes dos Alpes, aquela região era a Itália cisalpina. Cis significa do mesmo lado e trans significa de lados opostos. Pois bem, meus amigos, então, se o but1eno é único, o but2eno é duplo! Então, olha que pergunta intrigante. Por que eu não uso óleo de citronela? Porque o óleo de citronela tem um monte de compostos químicos. E pode haver, nesses compostos químicos, desdobramentos. E esses desdobramentos podem ser cancerígenos, podem ser, sei lá, aquele azulzinho comigo? Não! Eu tenho 71 anos e ouço razoavelmente bem, e penso muito bem e tenho uma boa memória. Eu não quero me estragar, eu quero viver até os 100. Então, amigos, vamos ficar na questão? A questão basicamente é, considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresenta isômero geométrico espaciais é igual a quantos? Desses 4 compostos, quantos apresentam isômeros espaciais? 1 deles, 2 deles, 3 deles, 4 deles. Eu já te dei a dica. Um deles se desdobra em 2. Qual deles se desdobra em 2? Bom, dentro do conceito básico que você já conhecia, é preciso ter dupla, primeira condição, entre carbonos. A presença da dupla é constante em todos os compostos. Todos eles apresentam desdobramento. Calma, qual é a segunda condição? É que nos carbonos dessas duplas tem que haver ligantes diferentes, nos 2 carbonos da dupla, para caracterizar a possibilidade dos ligantes iguais estarem do mesmo lado ou dos ligantes iguais estarem de lados opostos. Bom, qual deles apresenta essa situação? Não é esta situação. Porque a dupla existe, mas se você considerar em termos de tipo de ligante, aqui tu tem, esse carbono faz parte da cadeia. Mas na análise que estamos fazendo, esse composto, esse carbono aqui, é um metil, igualzinho a este aqui. Então, o metil do carbono da dupla da esquerda é igual ao metil do carbono da dupla da direita. Os ligantes são iguais. Então, é tipo but1eno. Não dá para dar 2 compostos. Ele é original. Se ele é o que espanta mosquito, pode usar óleo de citronela à vontade, porque ele não tem um composto perigoso oculto. Ele é autêntico. Quanto ao citronelal, mesma situação, porque a presença da dupla está entre C e O. Primeira condição é ter dupla entre carbonos. Aqui tem oxigênio. A segunda é ter ligantes diferentes. Entre os seus ligantes, você teria aqui nesse caso, nesse carbono tu tem um H e tu tem essa estrutura. Aqui seria diferente. Mas aqui nem tem carbono e o cara é o oxigênio. O geraniol,
apresenta a condição básica de haver isomeria espacial geométrica em compostos de cadeia aberta. Apresenta a dupla ligação e nos seus carbonos da dupla apresentam ligantes diferentes. Apresenta o ligante CH3 e o ligante restante da estrutura alifática. O segundo composto, o segundo carbono da dupla, que aqui está, na sua clareza de estrutura, teria um H nesta posição, complementando a quarta ligação do carbono. Vemos então a presença de um H e a presença do restante da sua estrutura. Então, uma vez que as condições estão presentes, eu tenho que admitir que existe o geraniol na sua estrutura cis e existe o geraniol na sua estrutura trans. Esta é a situação do geraniol. Aí vem a pergunta. A pergunta é, o espantar o mosquito é devido a qual dos componentes? Se for devido ao geraniol, cabe a pesquisa. Qual dos geranióis é que vai realmente afastar o mosquito? É o geraniol cis ou é o geraniol trans? Porque, levando em comparação, como que dissemos, a posição desse agrupamento grandão em relação ao seu H. O agrupamento grandão, se estiver deste lado do plano que passa pela dupla, e na situação deste carbono, se este agrupamento CH2OH, esta situação também estiver para cima, e o seu H, que é este daqui, estiver para baixo, esse geraniol será o composto cis. Talvez seja este o que espanta o mosquito. E o geraniol trans não espanta nada. Tá vendo? E, meu amigo, se não foi feita a pesquisa, e se a pesquisa for feita e verificar que um desses dois geranióis faz mal para aquela situação, você está usando um óleo com um composto que não foi pesquisado e vai te prejudicar. A resposta, o gabarito dessa questão da UERJ foi a alternativa A. Considerando as fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros geométricos. Este não apresentou, este não apresentou, este apresentou. Então o gabarito foi letra A.